Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade aqui do Centro Espírita Allan Kardec, em que faremos a exposição pública da tarde desta quarta-feira. Então vamos aguardar alguns instantes para que no momento adequado, na hora correta, nós possamos iniciar a nossa atividade. Então, mais uma vez, dando as boas-vindas aos amigos que se juntam a nós neste momento em que faremos a exposição pública do Centro Espírita Allan Kardec de Itajaí, no momento em que buscaremos a união de pensamentos através da compreensão da doutrina espírita, da compreensão do Evangelho de Jesus. Então, iniciaremos com a leitura do livro Palavras de Vida Eterna, do benfeitor Emmanuel, através de Chico Xavier, capítulo 96, intitulado Nas Palavras. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Está numa das cartas de Tiago, capítulo 5, versículo 9. Comenta então o benfeitor Emmanuel. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não pode algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem, quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Então vamos fazer a nossa prece inicial, para, neste momento em que nos unimos, possamos agradecer a Ti, Senhor Jesus, por esta oportunidade bendita que nos concedes, de que, atravessando este momento de provas, de expiações, possamos alcançar o equilíbrio da mente, possamos acerenar o nosso mundo íntimo, coordenando nossos pensamentos, para perceber as oportunidades que nos concedes a cada novo dia de entendimento, de renovação, de experiências que produzem em nosso mundo íntimo progresso, evolução, e pela possibilidade que temos de perceber em nossa vida as ações
dos benfeitores espirituais, deste amigo espiritual que está sempre ao nosso lado, nos auxiliando, para que assim possamos continuar a nossa jornada, caminhando a cada novo dia no rumo da nossa própria evolução. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento, pela companhia dos amigos e pela possibilidade de refletirmos sobre o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Permaneça conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa tarde a todos. Vamos aproveitar este momento de reflexão para que, observando tudo o que nos ocorre através das ocorrências do dia a dia, seja na dinâmica de uma pandemia que alcança toda a humanidade, seja no momento tão peculiar que vivemos de acontecimentos da natureza que causam, através das tempestades, os danos materiais, algumas vezes os danos também físicos em alguns dos nossos companheiros de jornada, que causam também desespero, que causam preocupação, medo, ansiedade, angústias, aflições. Como nós compreendemos este momento, como nós caminharmos dentro desse momento, aproveitando essa oportunidade para o engrandecimento interior, para a serenidade, para guardarmos também a nossa condição de equilíbrio íntimo. E evidentemente que quando observamos as ferramentas que temos às nossas mãos, vamos encontrar na doutrina espírita um repositório, um manancial de conhecimento que nos permite atravessar esse momento de forma, claro que guardada a condição íntima de cada um, mas nos permite atravessar este momento com certa segurança, com certa serenidade. E evidentemente que dentro dessas ferramentas que temos à disposição, nós vamos encontrar a valiosa ferramenta da prece. Porque nós ainda temos, muitos de nós temos ainda o hábito de recorrermos à prece nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis da nossa existência. É quando nós então nos lembramos da assistência do mundo espiritual. É quando nós então buscamos, recorremos a Jesus, recorremos a Deus, ao nosso anjo da guarda, ao nosso amigo espiritual. E como fazer isso? Né? Qual seria a melhor forma de fazer isso? Será que tudo aquilo que nós pedimos, nós conseguimos obter a resposta do plano espiritual? Será que nós estamos sendo ouvidos dentro dessas nossas rogativas através da prece? É por isso que a doutrina espírita é tão esclarecedora. E o codificador Allan Kardec, não obstante já tenha passado através da prece no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem a ele que o ato de orar ou a prece consiste em louvar, pedir e agradecer, apresentando uma dinâmica muito instrutiva para todos nós, porque nós louvamos a Deus, nós pedimos as nossas rogativas, e nós também devemos agradecer. Então, nós vamos observar que nessa dinâmica, Jesus alcança essa proposta quando ele, dentro do Sermão do Monte, nos apresenta ali a oração do Pai Nosso. Ou seja, nós observamos a oração do Pai Nosso, nós vamos ver que ali está contida essa tríade de louvar, né, quando ele recorre a Deus, dentro da proposta do Pai Nosso. Ele também faz a rogativa, o pedido, né? Dai-nos, por exemplo, o pão nosso de cada dia, e o agradecimento, né? Quando Jesus então agradece por este momento, por esta oportunidade desse conúbio com Deus. E o codificador então, avançando dentro da codificação, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos apresenta, então, um capítulo intitulado Pedi e Obtereis. Lá ao final já da obra, no capítulo 27.
E é quando então exatamente o codificador Allan Kardec vem nos apresentar essa proposta reflexiva em torno da prece. Estamos no momento de dificuldade, vamos buscar um recurso. Que recurso nós temos? A prece é esse recurso. E o que diz o codificador então? Ele vai nos falar a respeito da qualidade da prece. O que deve conter a prece para que alcancemos então a sua qualidade? E ele então traz, o codificador, um trecho contido exatamente no Sermão da Montanha, no capítulo 6, versículos 5 a 8 de Mateus, quando Jesus então diz que nós devemos nos recolhermos ao nosso quarto íntimo, quando nós devemos fechar a porta, ou seja, um momento de intimidade com Deus, quando nós nos recolhemos ao nosso quarto íntimo. E ele então traz mais um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26, e traz então uma parábola contida no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, que é a parábola exatamente do publicano e do fariseu, apresentando ali duas formas da criatura humana se apresentar diante de Deus. O publicano é aquele que tinha maiores reservas em relação à comunidade, à sociedade da época, considerado um pecador, considerado aquele que não tinha uma vida digna. Ele então se apresenta diante da prece, apontando as suas dificuldades, falando da sua condição íntima, ainda daquele que se equivoca, que erra, enquanto o fariseu se exaltava diante da sua prece, se apresentava diante de Deus uma condição superior. Então, o codificador Allan Kardec, no item 4º, ele passa então a falar de forma muito rápida e objetiva a respeito da qualidade da prece. E ele diz então que quando nós orarmos, quando nós nos colocarmos em prece, não devemos nos colocar em evidência. Ou seja, não devemos exaltar qualidades que não temos, que não possuímos, ou aquelas qualidades que pensamos possuir, mas que não refletem muitas vezes a nossa realidade íntima. Diz o codificador ainda que não devemos orar muito, ou seja, não é pela multiplicidade de palavras que a nossa prece será atendida. Ele diz então que ela será atendida pela sinceridade das palavras. Ou seja, a qualidade da prece não está na razão da quantidade de palavras, mas sim na sinceridade que depositamos nas palavras que pensamos ou que pronunciamos. Diz o codificador ainda que antes de orarmos devemos pensar e avaliar o nosso mundo íntimo, se nós temos algo contra alguém. Ou seja, se nós vamos nos apresentar diante de Deus, e Jesus é muito eficaz, é muito, evidentemente, como mestre que o assertivo quando ele diz: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoamos aqueles que nos têm ofendidos. Ou seja, quando nós nos apresentamos diante da divindade ou diante da nossa proposta de rogarmos o auxílio de Jesus, nós devemos observar se nós ainda guardamos em nosso mundo íntimo a mágoa ou o ressentimento em relação a alguma pessoa que compartilha a existência conosco. Porque diz o codificador que nós devemos apresentar um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ou seja, quando nós nos recolhemos, fechamos a porta do nosso quarto íntimo, estabelecendo um diálogo com Deus, nós devemos observar a pureza do nosso coração. Devemos fazer aquilo que Jesus nos recomendou de forma tão bela, avaliarmos a nascente do nosso coração. Ou seja, quando nós vamos a uma nascente, por exemplo, onde inicia ali a disposição de água para a humanidade, nós vamos observar se a água é pura de acordo com a nascente, se a nascente está preservada de algo que possa poluir as suas águas. Então, Jesus nos recomenda vigiar a nascente do nosso coração, ou seja, o que surge, o que brota dos nossos sentimentos. E é essa a proposta da qualidade da prece,
apresentarmos a Jesus ou a Deus a pureza de coração. E diz então o codificador: orai, enfim, com humildade. Ou seja, dentro daquela proposta em que Jesus apresenta na sua parábola o publicano e o fariseu, ali nós vamos ver a proposta da humildade do publicano, né, que reconhece as suas dificuldades, e do orgulho farisaico. Ou seja, quando o fariseu apresenta a exaltação ao seu ego, a exaltação à sua personalidade. Ou seja, vamos compreendendo que a qualidade da prece está intimamente ligada com o nosso mundo íntimo, com o estágio evolutivo em que nos encontramos. Portanto, nós vamos ver que a qualidade da prece está, então, ligada ou relacionada à humildade que nós nutrimos de nosso mundo íntimo. Então, devemos exaltar as nossas necessidades em virtude dessa nossa rogativa a Deus. Portanto, o codificador nos apresenta essa condição para termos a qualidade na prece. Avaliarmos a sinceridade das palavras, a nascente do coração, conjugada à humildade, para que nós possamos, então, ter uma qualidade em nossa prece. E a eficácia da prece? Será que nós conseguimos avaliar ou mensurar a eficácia da nossa prece? Diz o codificador, então, trazendo um trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 24, quando aponta o evangelista: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Se o Evangelho de Jesus nos diz, retratado no Evangelho de Marcos, que seja o que for que peçamos na prece, nós obteremos, nos será concedido o nosso pedido, nós devemos avaliar o que estamos pedindo. Porque, evidentemente, diz o codificador, que Deus age como um pai. Nem tudo que um filho pede, o pai concede, porque há nesse processo um processo educativo da criatura humana. Se um pai, ao receber um pedido de um filho, avalia a conveniência, avalia se é o momento, avalia se é o tempo adequado para que o filho receba esse ou aquele pedido, possamos imaginar, então, a figura de Deus. Quando nós pedimos em prece algo a Deus, a eficácia da prece alcançará resultado, evidentemente, de acordo com a nossa necessidade. Nem sempre aquilo que pedimos obteremos, porque nem tudo que pedimos poderemos alcançar. Não estamos ainda num grau de merecimento, estamos ainda no nível de necessidade de passar por essa ou aquela situação. Mas evidentemente que dentro dessa proposta alcançaremos a eficácia da prece quando nós conseguimos observar que, não obstante a dificuldade do momento, a nossa própria limitação, nós conseguimos alcançar coragem, nós conseguimos alcançar disposição. Pode ser que aquilo que pedimos não obteremos de forma imediata, mas obteremos ali à frente, em decorrência da nossa paciência, da nossa perseverança, da nossa humildade, da compreensão desse processo de aprendizagem que nós estamos inseridos, da experiência necessária. E nós, observando o nosso passado, nós vamos observar que cada experiência contribuiu para o nosso crescimento. Todas as nossas experiências para este momento. E então o codificador nos traz um exemplo muito didático, como sempre o codificador Allan Kardec. E ele diz então, trazendo uma história para exemplificar: um homem se acha perdido no deserto, a sede o martiriza horrivelmente, desfalecido cai por terra. Diz o codificador então, pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Evidentemente que nós não temos essa ideia ou essa noção de que quando nós fazemos uma prece,
Deus envia um Espírito que se materializará diante de nós para resolver os nossos problemas ou para ajustar o nosso mundo íntimo. Mas diz o codificador então: contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Portanto, há momentos em que estamos caídos, nós pedimos auxílio a Deus. Como Deus nos auxiliará? Evidentemente que Ele envia os espíritos amigos para nos auxiliar quando nós temos a qualidade da prece. Lembremos sempre da qualidade da prece. Sinceridade, humildade, vigiar a nascente do coração. É um diálogo com Deus no quarto fechado do nosso mundo íntimo. E então Deus envia os bons espíritos para que possamos ter força, coragem, para ver diante de nós o caminho a seguir. Continua o codificador. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue. Caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta a fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso, às vezes, nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem por não ter me deixado abater. Ou seja, se nós temos fé, nós compreenderemos que todos os nossos movimentos, quando estão ligados à inspiração superior, há ali uma manifestação divina. Por isso o codificador diz que se o homem tem fé, ele agradecerá a Deus. Louvar, pedir e agradecer. Ele agradecerá a Deus por o ter inspirado a tomar este caminho, esta medida, esta ação que contribuiu para a sua recuperação. Para que contribuiu para que possa então se soerguer para continuar a caminhada. Se ele for orgulhoso, se ele não vigia a nascente do coração, se ele exalta mais a si, ou seja, demonstrando a sua pouca fé, ele apenas reconhecerá a sua disposição de levantar e escolher um caminho. Ou seja, demonstrará ainda a faceta deste homem velho que não consegue a inspiração divina, não consegue reconhecer, melhor dizendo, a inspiração divina. E nós então vamos caminhando dentro desse capítulo 27 e vamos encontrar então a transmissão do pensamento. Como é que se dá a ação da prece? E nós então vamos compreender que a prece se dá através do pensamento. Ou seja, a transmissão do pensamento é a base da nossa prece. Mas como ocorre isso? O codificador vai aprofundar a respeito do pensamento na obra Gênese, quando ele diz que nosso pensamento toma forma. Tudo que nós pensamos se concretiza no mundo espiritual. Formas, pensamentos referidas por André Luiz na obra Nosso Lar. Então, quando nós pensamos, nós criamos. E a nossa vontade impulsiona esse pensamento. Ou seja, tudo isso que nós estamos pensando nesse exato momento, nós estamos criando uma forma, pensamento. E a nossa vontade, então, fará como um disparo desse pensamento para alguma direção. Um pensamento que estará envolvido pelo nosso sentimento. Lembremos mais uma vez, vigiai a nascente do coração. Porque tudo o que pensamos, estamos trabalhando e projetando o pensamento no universo. E então a prece ocorre desta forma também. Tudo que nós pensamos, a prece é um pensamento que nós projetamos, nós, através da vontade, através da fé, nós movimentamos esse pensamento. E assim nós alcançaremos, então, a eficácia da prece. Nós, então, alcançaremos, através da transmissão do pensamento, a ação da prece.
ou seja, a nossa prece se movimentando. Evidentemente que quanto mais sinceras são as nossas palavras, quanto mais humildade nós guardamos, quanto mais nós nos apresentamos diante de Deus com um coração purificado, nós conseguiremos impulsionar esse pensamento mais adiante. Mas nenhuma prece se perde. Como nós vimos, nós buscamos a prece muitas vezes no momento de dificuldade. E por isso nem sempre conseguimos ajustar os nossos pensamentos. Porque não temos o hábito, não cultuamos o hábito da prece. Se nós cultuamos o hábito da prece ao amanhecer, fazemos durante o nosso dia habitualmente a prece para agradecer os momentos, as experiências. Ao nos deitarmos, ao dormirmos, agradecemos também pela oportunidade de refazimento do corpo, de liberdade, emancipação da alma, de reencontros no mundo espiritual, que tanto beneficiam a nossa saúde física, mental, a nossa disposição, a nossa coragem, que fortalece a nossa fé. E ao amanhecermos, agradecemos, porque estamos retomando a nossa existência no mundo físico. Estamos movimentando o nosso corpo, estamos dinamizando a nossa mente. Nós, quando falamos de prece, sempre gostamos de trazer alguns exemplos extraídos da literatura espírita. E nós traremos aqui dois exemplos, duas histórias narradas, uma por André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu. Uma obra belíssima da coleção A Vida no Mundo Espiritual. E a obra inicia-se então quando André Luiz está em nosso lar, está junto a Clarencio, no comando ali, observando no comando da governança da colônia espiritual Nosso Lar. E ali então está André Luiz, Clarencio, mais alguns instrutores espirituais, benfeitores, quando então adentra a sala mais um espírito daquela comunidade, daquela colônia espiritual, e diz a Clarencio que eles receberam uma prece refratada. E André Luiz então observa aquele termo e questiona, evidentemente, dentro dessa natureza íntima de André Luiz, de a tudo questionar, de buscar informações, compreensão da dinâmica das ocorrências no mundo espiritual, para que pudesse então retratar dentro dessa proposta da sua coleção A Vida no Mundo Espiritual. E Clarencio então lhe diz, prece refratada é aquela em que alguém dirige a determinada pessoa, ou a Deus, ou a Jesus, e aquele a quem é dirigida não tem condições de atender a prece. E diz então Clarencio, André Luiz, nenhuma prece se perde no mundo espiritual. Quando aquele a quem é dirigida não tem condições de atendê-la, essa prece então recebe o amparo das altas esferas espirituais e ela então é direcionada para aquele que está em melhores condições de atender a prece. Portanto, olha a beleza da informação. Nenhuma prece se perde no mundo espiritual. Nós dirigimos uma prece e ela então, munida daquelas qualidades que tanto falávamos, tão bem destacada pelo codificador Allan Kardec, ela então receberá o seu atendimento. E então, o amigo espiritual diz a Clarencio que se trata de uma prece emanada por alguém muito especial, a Clarencio, a colônia espiritual Nosso Lar. É um espírito na erraticidade, junto à crosta terrestre, que já passara pela colônia Nosso Lar e que está em dificuldade. E diz então o amigo espiritual ao governador Clarencio que a prece foi refratada para a colônia exatamente por esse motivo. E Clarencio então recebe a informação de que era necessário atender aquela prece. Vejamos só a movimentação no mundo espiritual para o atendimento de uma prece. E então, narra André Luiz que Clarencio organiza com alguns espíritos benfeitores uma incursão à crosta terrestre. E convida então André Luiz, que prontamente aceita aquela experiência. E eles então, aqui de forma muito objetiva e resumida, descem a crosta terrestre.
adentram a casa de Eveline, aquela que proferiu a prece. E André Luiz observa ali uma jovem adolescente, 12 para 13 anos. Olha a importância de, através desse processo educativo e evangelizador, ensinarmos os nossos filhos, as crianças, o hábito da prece, para que eles entendam que há esse amparo espiritual. E eles observam ali Eveline em prece. Vejamos a dinâmica. A prece foi refratada, chega em nosso lar e eles chegam à crosta terrestre e a jovem está orando ainda. Vejamos a beleza da informação. E eles ali observam Eveline, então em prece no quarto, e evidentemente recolhida em seu mundo íntimo. E então ali vão receber a informação de que ela rogava o auxílio direcionado à sua mãezinha, já desencarnada, para que a mãezinha pudesse vir ao lar, atender ali uma dinâmica familiar em dificuldade, pois a sua madrasta estava recolhida ao seu leito, prostrada na sua cama, num processo depressivo profundo. Não conseguia sair do quarto escuro. E então, diz Clarencio a André Luiz, que eles iriam auxiliar naquela resolução. E eles então vão ao quarto ao lado, onde estava exatamente a madrasta de Eveline. Chegando ali, estava aquela senhora, aquela jovem senhora, prostrada à cama, num estado melancólico, num processo de desequilíbrio psíquico, num quadro de transtorno depressivo, num quadro de transtorno de humor, ali a cama. E então Clarencio observa aquele quadro, aquela situação, e André Luiz observa na cabeceira da cama uma entidade espiritual, um espírito, extremamente entristecido, enegrecido na sua aparência, num processo obsessivo. E diz então Clarencio, aquele espírito é a mãe de Eveline. Quando no mundo espiritual desequilibra-se intimamente, por não compreender a sua desencarnação, e não compreendendo a sua desencarnação, não compreende novas núpcias do seu marido, e não compreendendo as novas núpcias, não compreende a desencarnação do seu filho que houvera deixado em tenra idade. E então, aquele espírito passa a obsidiar aquela nova companheira do marido, a nova mãe dos seus filhos, e aquela senhora, então, sofrendo a injunção obsessiva, a ação tenaz daquele espírito que persiste naquela ação maldosa, prejudicial, sentindo essa influenciação, essa obsessão espiritual, cria em si, por um processo que depois é compreendido no decorrer da história, num processo de culpa íntima, abrindo um plugue mental, permitindo a obsessão espiritual, agrava-se então seu quadro depressivo. E então a dinâmica da obra é exatamente essa, de atender à prece de Eveline, percebendo ali a ação espiritual. Evidentemente que aquilo dali não passou ou não foi alcançado êxito de um momento para o outro. Evidentemente que houve uma dinâmica espiritual, uma dinâmica familiar para que a família alcançasse o êxito, para que todos ali pudessem alcançar uma nova dinâmica, para que a mãe de Eveline, a madrasta de Eveline, pudesse recuperar a saúde mental, a saúde psíquica, para que a mãe de Eveline, no mundo espiritual, pudesse encontrar o equilíbrio íntimo, pudesse observar aquela nova dinâmica familiar sob a ótica do amor, do perdão, da compreensão. E nós vamos observar tudo em decorrência da prece de uma adolescente. A qualidade da prece, a eficácia da prece, a ação do pensamento. Ou seja, a ferramenta que nós temos à nossa disposição para alcançarmos o auxílio espiritual.
Quando nós vamos para outra obra, Memórias de um Suicida, belíssima obra da médium Ivone Amaral Pereira, é quando Camilo Castelo Branco vem trazer ali uma dinâmica do mundo espiritual em relação àqueles companheiros nossos de jornada que, desequilibrando a mente, se suicidam, desequilibrando as suas emoções, buscam fugir da vida através do suicídio. Nós vamos encontrar ali também uma dinâmica naquele hospital em que esses nossos irmãos são acolhidos sob o seio amoroso de Maria, aquela que na última existência experimentou a condição de mãe de Jesus. E aquela trazida no seio do cristianismo primitivo como a mãe de todos os cristãos, ou a mãe da humanidade, mas esse espírito nobre, que traz o coração amoroso, maternal, para que pudesse auxiliar esses espíritos nessa condição. E é exatamente nessa instituição criada por Maria que muitos desses companheiros são recolhidos. E lá então, dentro da dinâmica, naquela dinâmica daqueles espíritos, há um hábito muito curioso dentro deste ambiente. Todos os dias às 17 horas há um sinal. E a partir desse sinal, todos aqueles que lá estão colocam-se em prece. E nós podemos então trazer alguns pensamentos, mas por que essa necessidade? Por que uma hora específica? Por que a necessidade de que haja esse momento, de que se dispare um sinal e que os espíritos então se recolham em prece? E evidentemente que nós vamos entender a ação terapêutica, espíritos que desequilibraram a mente, que naquele torvelinho do ato que cometeram, do desequilíbrio das emoções, não costumam ter este hábito. Eles precisam ter um momento, eles precisam ser convidados para que disciplinem a mente. Ou seja, uma disciplina mental. Todos os dias às 17 horas, eles são convidados ao pátio para que possam então elevar os pensamentos. E há ali um companheiro de Camilo Castelo Branco, chamado Jerônimo, em que há uma dinâmica na desencarnação, no suicídio de Jerônimo. Ele suicida-se num quadro muito dramático. Mais importante nós observarmos que neste momento em que ele se suicida, ele deixa 2 filhos, um casal de filhos, uma jovem e um jovem. E Jerônimo buscava a todo instante retornar à crosta terrestre para observar os filhos. E naquela dinâmica, em determinado momento, ele desce a crosta terrestre. E quando ele desce a crosta terrestre, entendendo-se já em condições de observar a dinâmica no mundo físico, ele observa sua filha prostituída no cais do porto. Ela que houvera perdido o pai, ele, Jerônimo, muito cedo, sem condições de movimentar-se na vida, sem um amparo amoroso do pai, não tinha outras condições senão prostituir-se no cais do porto para que pudesse então alcançar a sua sobrevivência na dinâmica e no contexto em que estava inserida. O seu filho, então, ele o busca e vai encontrá-lo praticando pequenos crimes na cidade onde moravam, até o momento em que ele é preso. E ele, então, percebe que o filho, sem a presença do pai, passando por necessidades que evidentemente não justificam, tendo em volta de si as más companhias, começa a cometer pequenos delitos, pequenos crimes, até que é preso e está na cadeia. Evidentemente que Jerônimo desequilibra-se, é novamente recolhido à colônia em que estava em tratamento, junto ao regato de Maria, e então ele é convidado a essa dinâmica da prece. E ele então começa a cultuar a prece todos os dias, ele recolhia-se em prece. E evidentemente que o seu coração de pai trazia no seu pedido, como mote da sua dinâmica espiritual, auxilie os meus filhos. Ou seja, aquele espírito todos os dias
ele envolvia-se naquele sentimento nobre de rogar a ajuda, o auxílio aos seus filhos que ficaram desequilibrados, desamparados na terra. E narra Jerônimo, num diálogo muito comovente com o amigo Camilo, que em determinado momento os benfeitores espirituais o chamam a um ambiente em que havia benfeitores espirituais, e eles dizem a Jerônimo: Jerônimo, as tuas preces alcançaram o atendimento nas altas esferas espirituais. Nós te informamos que a partir deste momento nós atenderemos as tuas súplicas. Nós estamos movimentando-nos dentro dos trabalhadores deste ambiente para descermos a crosta terrestre e nós auxiliaremos os teus filhos. Ou seja, vamos observar essa dinâmica espiritual. As preces são atendidas. Quando nós conseguimos envolvê-las nesses sentimentos de humildade, de compreensão da nossa necessidade, quando nós agradecemos a Deus cada experiência que nós atravessamos. Narra Camilo Castelo Branco que ambos os filhos de Jerônimo foram atendidos. A dinâmica espiritual de forma maravilhosa, agindo naquele contexto familiar. Aquela pequena jovem é retirada do cais do porto, naqueles encontros que, de forma muitas vezes mágica e inadvertida, nós entendemos como coincidências, a ação do mundo espiritual, para que ela saísse do cais do porto, para que encontrasse determinadas pessoas que pudessem lhe dar uma nova oportunidade. O jovem sai da cadeia e a ação do mundo espiritual, aquilo que Allan Kardec se refere tantas vezes na codificação, a força das coisas, aqueles acontecimentos que nós não conseguimos medir, que nós não conseguimos dimensionar e que vão acontecendo e que nós acreditamos muitas vezes serem coincidências, mas é a força das coisas, a ação espiritual. E aquele jovem, filho de Jerônimo, reencontra-se na sua existência. Novas pessoas, oportunidades renovadas, experiências libertadoras. Quanto nós temos em nossas mãos? Passamos por momentos difíceis, evidentemente, todos nós passamos no passado, estamos passando ou passaremos mais adiante. Em alguns momentos mais difíceis, mas a prece é o recurso que temos. A prece, como vimos, intercessória, na prece de Eveline, quando ela ora em benefício da sua mãe, desajustada mentalmente, desequilibrada, sem conseguir atinar os seus pensamentos, sem condições de fazer uma prece. E a filha então ora em benefício da sua mãe. Quanto nós podemos orar em benefício do outro, para que o próximo possa alcançar o próprio equilíbrio, para que nós possamos impulsionar a ação espiritual em benefício daquele que sofre, daquele que por algum momento desajustou-se, por algum momento está em dificuldade. Quanto nós podemos fazer? E então o mundo espiritual age em benefício de nós mesmos ou daqueles a quem direcionamos a nossa prece. Nada se perde no mundo espiritual, nenhuma prece fica perdida. Todas as preces alcançam um destinatário, alguém que ouvirá a prece, alguém que terá a confirmação de Jesus, de Deus, do nosso amigo espiritual. Atenda esta rogativa, porque esta alma que roga, que suplica, merece o atendimento nas suas necessidades. Nem sempre naquilo que pedimos, nem sempre da forma que pedimos, mas sempre teremos o auxílio do mundo espiritual. Nessa dinâmica de pedir e obtereis. Nessa proposta belíssima de Jesus a todos nós.
que não esmoreçamos na nossa fé, que possamos perseverar, que possamos em todos os instantes buscar, através da prece, o auxílio espiritual, que possamos pedir em prol da própria humanidade, para que ela encontre serenidade e equilíbrio para atravessar esses momentos e que possamos pedir também por aqueles que sofrem, por aqueles em dificuldades, para que eles também alcancem o equilíbrio, para que eles possam levantar e seguir, pisando passo após passo a sua jornada, trilhando esse caminho evolutivo que todos estamos trilhando, uns ao lado dos outros. Estamos todos juntos, não estamos numa corrida, estamos numa caminhada, numa jornada, como peregrinos que somos todos nós, estendendo as mãos àqueles que estão à frente, àqueles que estão atrás, fazendo as rogativas através da prece. Que Jesus nos abençoe, que nos permita atravessarmos essas experiências, extraindo os melhores benefícios em prol de nós mesmos, em prol daqueles que nos cercam, nessas experiências que todos nós estamos sendo convidados a cada novo dia, para alcançarmos então o progresso, a evolução. Que Jesus nos abençoe, agradecendo a companhia dos amigos, a paciência, a bondade com que nos acompanharam, estiveram conosco, compartilhando esse momento, compartilhando essa experiência, nessa proposta de compreendermos um pouco mais a doutrina espírita, um pouco mais o Evangelho de Jesus. Damos então, desejamos a todos, formulamos votos de uma boa tarde, de muita paz e que possamos buscar constantemente o recurso da prece, como vamos neste momento buscarmos para encerrarmos a nossa atividade e agradecermos por este momento. Então, unindo nossos pensamentos, uma vez mais te buscamos, Senhor Jesus, reconhecendo as nossas dificuldades íntimas, as nossas imperfeições, e mesmo quando te buscamos, observando que nada trazemos em nossas mãos, senão os momentos de dificuldade, as nossas próprias limitações íntimas, nós, Senhor Jesus, te rogamos que nos ampare, que permita aos benfeitores espirituais, estes amigos do mundo maior, do Centro Espírita Allan Kardec, que nos assistem, que nos amparam, mas também é este amigo espiritual que cada um de nós traz, desde o momento do renascimento. Amigo comprometido conosco, no nosso êxito, nas nossas experiências evolutivas, para que ele possa nos auxiliar, mas principalmente receber de nós todo o carinho, toda a gratidão, todo o reconhecimento pelo esforço que faz para nos amparar, para permanecer ao nosso lado. E que possamos, Senhor Jesus, mesmo nessas condições em que nos apresentamos, tão limitadas, colaborarmos contigo, que seja em nossas preces, mas que também possa se apresentar nas ações, no bem, na caridade, para que assim possamos fortalecer a nossa fé, fortalecermos a nossa condição íntima de verdadeiros discípulos do Teu Evangelho. Sob as Tuas bênçãos, nos despedimos, agradecidos por mais este momento. Que assim seja. Muito obrigado aos amigos, que possamos ter uma ótima tarde e possamos acompanhar as nossas atividades durante toda a semana. Uma boa tarde a todos.